Regiões centrais da Rússia ficam sem energia devido ao ataque de drones ucranianos. A maior refinaria de petróleo também foi novamente atingida. Um defensor inadequado do mundo russo atacou pessoas na Suíça por causa do idioma ucraniano. Tropas norte-coreanas entraram na região de Sumy. Washington apresentou um ultimato rígido ao Kremlin. Tomahawks vão voar em direção à residência de Putin. A Rússia está perdendo o controle sobre o Extremo Oriente. A China tomou economicamente as regiões orientais da Rússia. O fim de Kadyrov, o chefe da Chechênia, finalmente tirou Putin do sério. As purgas já começaram. Isso é pesado. Os ocupantes torturaram até a morte adolescentes ucranianos de 16 anos de Mariupol. Olá, meu nome é Katerina Mesterenko. E agora, as principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. Na Rússia, mais uma vez, o clima está tenso. Desta vez, algo deu errado na refinaria de petróleo da região de Volgogrado e nas linhas de transmissão em Saratov. O grupo de monitoramento do vento da Crimeia relata que moradores locais em Saratov relataram uma greve em uma usina, enquanto moradores na região de Volgogrado estão reclamando da destruição da linha de energia Balashevskaya. O que você está assistindo, por? É justamente a linha Balashevskaya que garante o trânsito de energia elétrica da usina hidrelétrica de Volskaya para as regiões centrais da Rússia, além de abastecer parcialmente as regiões de Volgogrado e Saratov. Por sua vez, o Estado-Maior confirmou que as forças de defesa da Ucrânia, na noite de quinta-feira, 16 de outubro, na seção Refinaria de Petróleo de Saratov, na região de Saratov, na Rússia. A refinaria de petróleo de Saratov é uma das mais antigas empresas de refino de petróleo da Rússia. Em 2023, o volume de refino de petróleo atingiu 4.800.000 toneladas. A empresa está envolvida no atendimento das necessidades das Forças Armadas da Rússia. As forças de defesa da Ucrânia estão implementando de forma consistente um conjunto de medidas para atingir elementos críticos da base industrial militar da Federação Russa, a fim de privá-lo da capacidade de continuar a agressão. Continua no próximo capítulo. Glória à Ucrânia! Bom, o que posso dizer? Eu definitivamente gosto desse tipo de notícia. Curte aí se você concorda. Escândalo no trem. Na Suíça, um homem louco atacou uma família ucraniana simplesmente porque ouviu falar da língua ucraniana. O incidente ocorreu em um trem a caminho de Interlakenspitz. Essa desculpas. O que você fará? Por que você não está sentado em uma trincheira? Eu sou um porteiro. Olha, ele está filmando. Remova. Apague este vídeo antes que ele termine. É ruim para você. Que tipo de suíço você é? Mostre-me seu passaporte suíço. Por que preciso de você? Eu sou um porteiro. E eu sou suíço. Sim. Quem é você? E você? Do seu jeito? Dos pratos do Deuto? Eu. Relatos nas redes sociais indicam que as mulheres, junto com o marido e o filho de 1 ano, estavam voltando para casa. Eles não estavam conversando entre si em ucraniano quando um desconhecido começou a gritar, ameaçar e até provocou uma briga. Segundo a vítima, seu marido, cidadão suíço de origem bielorrussa, entende bem o ucraniano, por isso entendeu imediatamente o motivo da agressão. A mulher gravou um vídeo do conflito. Nas imagens, é possível ver o homem ameaçando, manipulando e se comportando de forma extremamente agressiva. Que vergonha! Vocês! Saiam do vagão. Entendeu, sua desgraçada? Ou então, estou te avisando, vai ter pra você na saída, 100%. O quê? Você não acredita em mim? Por que você está sentado aqui? Saia daqui. Saia com sua família antes que seu filho saia à noite. Entendido? Psicologicamente. Relatos nas redes sociais indicam que o conflito evoluiu para uma briga física. A polícia foi chamada ao local. Segundo a mulher e testemunhas oculares, o agressor estava embriagado. Ele tentou fugir e até exigiu dinheiro para ficar em silêncio. A polícia ainda não tomou nenhuma providência, reagindo de forma bastante relutante. Disseram ao homem para esperar até que haja imagens das câmeras do trem. Depois disso, será aplicada uma multa por ele ter causado lesões corporais a um russo. Vamos continuar recorrendo ao Ministério Público.
O mais interessante é que, após a publicação deste vídeo, outras vítimas desse mesmo homem também se manifestaram. Graças ao meu vídeo, apareceram muitas pessoas que também sofreram nas mãos desse sujeito. Na maioria, são mulheres com filhos, a quem ele ameaçava com violência, agressão física e estupro. Uma das mulheres vítimas contou que esse homem agressivo se chama Alexander Vabix. Ele é da Letônia, não fala alemão e age em parceria com uma mulher chamada Helena Chubata, uma ucraniana de Odessa. Ela tem status de refugiada na Suíça. O que vocês acham de toda essa história? Escrevam aí, não se contenham nos comentários. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos de vocês nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escrevam também neste episódio de qual país vocês nos assistem e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós, por enquanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. E agora, para as notícias da linha de frente. O Estado-Maior informa que operadores norte-coreanos de drones estão ajustando os ataques dos invasores russos. Na publicação, é dito que o comando do Exército de Ocupação Russo está envolvendo unidades das forças norte-coreanas para apoiar a operação na região de Sunli. A partir do território da região de Kursk, essas unidades realizam atividades de reconhecimento com o uso de veículos aéreos não tripulados, identificam as posições das forças armadas da Ucrânia e ajudam a ajustar o fogo contra as posições das unidades ucranianas na região de Sumy. As forças de defesa da Ucrânia registraram conversas entre operadores norte-coreanos de drones e o pessoal do exército russo. Os operadores dos drones norte-coreanos faziam a correção do fogo do sistema de lançamento múltiplo de foguetes contra as posições das tropas ucranianas. Devido às perdas críticas de pessoal e ao fracasso da operação ofensiva na região de Sumy, a liderança da Federação Russa continua envolvendo unidades da Coreia do Norte em combates ativos. E ainda, o Estado-Maior relatou que continua a operação de defesa das forças ucranianas na direção de Pokrovsk. E mostraram imagens do que está acontecendo perto da cidade. Entre aqueles que mantêm corajosamente e com profissionalismo esse trecho da linha de frente estão os soldados do 138º Centro de Operações Especiais do Serviço Militar de Ordem. O vídeo mostra episódios do trabalho de combate deles. No Estado-Maior, dizem que os acessos a Pokrovsk estão se transformando em mais um grande cemitério para o exército russo. Milhares de ocupantes estão sendo eliminados nos arredores da cidade e nas localidades próximas. Na própria Pokrovsk, continua a luta contra grupos de sabotagem do inimigo, que não para de tentar se firmar na cidade. Nessas condições, o trabalho dos nossos operadores de sistemas de drones e dos grupos de contra-sabotagem é especialmente importante. Sobre a situação em outros setores da linha de frente, fala um militar com o codinome Moshnoi. Direção de Alexandrovsk, região de Dnipropetrovsk. Após a perda de Alexeevka, o inimigo começou a pressionar mais a leste. Eles estão trabalhando na área de Balak, tentando avançar na direção de Aristopil e abordá-la tanto pelo oeste quanto pelo sul. O assentamento de Sosnovka, um ponto-chave. Resta saber se a pressão se manterá ali. Sem apoio de flanco, um ataque local tem chance. Parar. Mas se trouxerem reforços, os riscos aumentarão. Também há uma possibilidade real de que, a partir da Alexeevka capturada, o inimigo envie forças para o oeste em direção à Nova Alexandrovka, ao mesmo tempo tentando avançar para o norte até o assentamento de Vovcha. Direção de Guliaipole. Cabeça de ponte de Poltavsk. A atividade é alta e concentrada em 2 pontos, na parte central de Poltava e a leste de Okozhnichi. A aviação e a artilharia do inimigo estão operando constantemente. Ataques sincronizados com a chegada de projéteis destacam a tentativa deles de nos expulsar por meio de pressão de fogo. O inimigo também está usando ativamente o efetivo pessoal. A proporção de perdas é de aproximadamente 1:5. Mas, segundo a infantaria, temos muitos feridos, principalmente devido a concussões. Enquanto isso, as perdas no exército russo serão ainda maiores, já que novas armas ocidentais estão chegando à Ucrânia. Muitas armas mesmo. Tanto da Europa quanto do outro lado do oceano. Direção de Zaporígia.
drones do 420º Batalhão Independente de Sistemas Não Tripulados da Luftwaffe destroem o radar móvel Terem. Esse não é um caso isolado. Nesta direção, drones ucranianos estão destruindo uma enorme quantidade de equipamentos do agressor. A resistência partisana ATSH informa que o exército russo está enfrentando grandes problemas com sistemas de defesa antiaérea. Nossas fontes nas unidades de defesa antiaérea das tropas de ocupação na direção de Zaporíjia relatam um estado catastrófico dos equipamentos. Sanções, ataques com mísseis, as forças de defesa da Ucrânia contra empresas de reparo e defeitos de fabricação levaram à falha em massa dos complexos antiaéreos, incluindo o sistema Tor. Devido à grave escassez de sistemas em funcionamento, os ocupantes são obrigados a usar tratores para rebocar os lançadores até as posições. Essa prática torna o equipamento extremamente vulnerável e transforma complexos caríssimos em alvos fáceis. Os militares não contabilizam as perdas, pois tentam se aproximar de Zaporíjia para atacar a cidade e o centro logístico. E até a cidade, com uma população de mais de 500 mil de pessoas, são apenas algumas dezenas de quilômetros. A situação vai piorar. Nós já vimos bombardeios na cidade. E a Rússia está tentando se aproximar o suficiente para atacar também com drones. Agora, a distância do território controlado pela Rússia até Zaporíjia são cerca de 35 quilômetros. E cada 5 quilômetros a menos vão piorar a situação para a população local e para a logística do exército. Michael Kaufman é um analista militar. Para segurar o inimigo e infligir-lhe perdas inaceitáveis. Agora, mais do que nunca, a Ucrânia precisa de assistência militar. A Finlândia entregará um novo pacote de ajuda militar esta semana. A Lituânia também fornecerá fundos para a compra de armas adicionais para a Ucrânia. Estônia, Holanda, e esta está longe de ser uma lista completa. Tudo dentro da estrutura do programa Pearl. Isso é a compra de armamentos americanos com o dinheiro dos parceiros da OTAN. No dia 15 de outubro, o chefe do Pentágono, Pat Hegseth, chegou a Bruxelas e exigiu mais armas para a Ucrânia. Na reunião dos ministros da defesa dos países da OTAN e nas sessões do grupo de contato sobre armamento da Ucrânia, em Ramstein, ele pediu aos aliados que destinassem mais recursos para a compra de armas americanas. Ele destacou que a iniciativa Purell tem como objetivo trazer a paz para esse conflito. Você alcança a paz quando é forte. Não quando você usa palavras fortes ou ameaça com o dedo. Você consegue isso quando tem capacidades fortes e reais, que os adversários respeitam. Acredito que é exatamente isso que a OTAN faz. Acredito que é exatamente isso que faz a iniciativa Purell. Por isso, esperamos hoje que mais países doem ainda mais. Que eles adquiram ainda mais para garantir à Ucrânia uma resolução pacífica deste conflito. Pete Hegseth, chefe do Pentágono. Com a chegada do inverno, os russos voltaram à tática de ataques mecanizados, especialmente na direção de Donetsk. Este vídeo mostra como operadores de drones da 93ª Brigada Mecanizada destroem veículos blindados dos ocupantes. Mas, devido ao agravamento das condições climáticas na região de Donetsk, o uso de drones de ataque está ficando mais difícil. É justamente isso que os russos estão tentando aproveitar. Por exemplo, para tomar Dimirova e Sovkieka, que são pequenas aldeias no Donbas. Durante a ofensiva, eles usaram 6 tanques, quase 40 veículos blindados de combate e 40 unidades de motomecanização. As tropas russas tentaram romper a defesa das forças ucranianas, lançando veículos de infantaria ao ataque onda após onda. No primeiro escalão atuavam grupos móveis e motocicletas, seguidos por tanques e veículos blindados com tropas aerotransportadas do Comando das Forças Aerotransportadas. Segundo o portal analítico ucraniano Deep State, a ofensiva do exército russo na Ucrânia desacelerou quase pela metade desde setembro. Um dos fatores mais importantes para o fracasso das ações ofensivas do exército russo são os fornecimentos de armas dos nossos parceiros ocidentais. Por isso, para a Ucrânia, agora é muito importante a iniciativa no âmbito do Programa de Compra de Armamentos Americanos pelos países da OTAN, o PER. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam um exército enorme, que os supera muito em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Os tomahawks estão ainda mais próximos.
O jornal New York Times escreve que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já elaborou um plano para transferir ou vender mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Além disso, o jornal Financial Times informa que, caso os mísseis sejam enviados para a Ucrânia, eles serão operados por especialistas americanos. Um alto funcionário ocidental disse à imprensa que essa abordagem permite minimizar os riscos de escalada e evitar a transferência de tecnologias sensíveis. O treinamento dos militares ucranianos será limitado, pois o Tomão exige sistemas complexos de navegação e orientação, e suas caixas pretas estão sob controle dos Estados Unidos da América. Bom, considerando como os russos estão ficando nervosos, essa opção não é ruim. As decisões correspondentes da administração dos Estados Unidos, repito, caso sejam finalmente tomadas, não só correm o risco de intensificar a espiral de confrontação, mas também causarão um dano irreparável às relações russo-americanas, que só agora começaram a mostrar alguns sinais de retomada do diálogo externo. Na história dos tomahawks, há mais um detalhe interessante. O jornal que o Post escreve que, ao fornecer tomahawks à Ucrânia, Trump quer pressionar a Alemanha para que também entregue seus mísseis de longo alcance Taurus a Kiev. Se isso for verdade, então, eu nem consigo imaginar o nível de lamentação que viria dos pântanos, embora, ao que tudo indica, é exatamente isso que a Casa Branca está buscando. Além disso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez uma declaração sobre um ultimato para a Rússia. Se esta guerra não terminar, se não houver um caminho para a paz no curto prazo, os Estados Unidos da América, junto com seus aliados, tomarão as medidas necessárias para fazer a Rússia pagar por continuar sua agressão. Se tivermos que tomar essa medida, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estará pronto para cumprir sua parte da maneira que só a América sabe fazer. Mas a pressão de Washington não é exercida apenas sobre o Kremlin, mas também sobre um de seus aliados mais próximos, a China. O chefe do Tesouro dos Estados Unidos declarou que Trump está pronto para impor tarifas de 500% contra a China, caso continue comprando petróleo russo. Mas aqui, como sempre, existem suas próprias nuances. 85 senadores dos Estados Unidos estão prontos para conceder ao presidente Trump poderes para impor tarifas à China de até 500% pela compra de petróleo russo. Fomos informados de que o Parlamento Europeu não adotará uma medida semelhante. E agora vem uma notícia realmente inesperada. O jornal Telegraph escreve que Trump planeja criar um fundo chamado Vitória da Ucrânia, que será financiado justamente por essas tarifas contra a China. Parece coisa de ficção, mas eu acho. Amanhã teremos mais notícias e clareza depois do encontro do presidente Zelensky com Donald Trump. Então, vamos aguardar. E enquanto isso, façam suas apostas sobre como será a reunião na Casa Branca. As refinarias indianas estão se preparando para reduzir a importação de petróleo russo após a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção da Índia de parar de comprar matéria-prima de Moscou. É o que escreve a Reuters. Fontes da publicação observam que será difícil interromper imediatamente a compra de petróleo russo, pois uma mudança repentina para outros tipos de matéria-prima levaria ao aumento dos preços globais do petróleo e ameaçaria com inflação. Os interlocutores da Reuters acrescentaram que, até o momento, as refinarias indianas ainda não receberam notificação oficial do governo sobre o fim da importação de petróleo russo. Na quarta-feira, Trump declarou que discutiu com o primeiro-ministro Narendra Modi as compras de petróleo russo pela Índia, como parte de seus esforços para aumentar a pressão sobre Moscou visando um acordo de paz com a Ucrânia. Eu não fiquei satisfeito que a Índia estivesse comprando petróleo, e ele, Modi, me garantiu hoje que eles não vão comprar petróleo da Rússia, declarou Trump a jornalistas durante um evento na Casa Branca. Isso é um grande passo. Agora vamos fazer a China fazer o mesmo. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Índia declarou que está discutindo o aprofundamento da cooperação energética com Washington, mas não mencionou a recusa dos recursos energéticos russos. A atual administração demonstrou interesse em aprofundar a cooperação energética com a Índia. As discussões continuam. O que você acha? Quão realista é tudo isso que a Reuters está escrevendo? Olha só essa notícia. Só escuta. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, vai propor na próxima cúpula da União Europeia usar os ativos russos congelados no Ocidente para conceder à Ucrânia um empréstimo de 140 bilhões de euros. Quem informa isso é a Reuters. A publicação diz que esses recursos devem ajudar Kiev a financiar as necessidades de defesa e manter a estabilidade econômica. Além disso, Merz destacou que a UE deve agir com determinação para mostrar à Rússia que o apoio à Ucrânia continuará inabalável. Foi a primeira vez que ele apresentou a iniciativa de um empréstimo sem juros garantido pelos ativos da Rússia. E isso foi ainda no final de setembro.
Não queremos fazer isso para prolongar a guerra, mas para acabar com ela. Segundo Mers, o ditador da Rússia, Putin, deve entender que o apoio da Europa à Ucrânia não vai enfraquecer, mas sim se fortalecer. O uso dos ativos russos congelados será um sinal poderoso da determinação da UE em ajudar a Ucrânia e, ao mesmo tempo, fará Moscou sentir as consequências econômicas da agressão. Lembro que, em Bruxelas, no dia 23 de outubro, acontecerá uma reunião do Conselho Europeu, onde será discutido o uso dos ativos congelados da Federação Russa para fornecer ajuda financeira à Ucrânia nos próximos anos. Os participantes ouvirão o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Bom, enquanto isso, aguardamos boas notícias de Bruxelas. Ramzan Kadyrov caiu completamente em desgraça com o Kremlin. Ele mal teve tempo de se livrar do mau cheiro do escândalo em torno do mercado de Alberis quando se envolveu em um novo conflito que, segundo as previsões, poderia finalmente enterrar pelo menos a vida política do czar checheno. O chacal do Kremlin, Ramzan Kadyrov, está perdendo terreno. Desta vez, até a mídia mostrou os dentes para ele. Botar, ver-se. O Kremlin, via propagandistas, designou Ramzan após o escândalo com o deputado Shamanov, que comandou tropas russas na Chechênia em 1996. Agora, em 2025, no microfone parlamentar, perdeu a paciência e expressou indignação renomear. Áreas povoadas. As aldeias cossacas, que têm seus próprios nomes históricos, além de terem expulsado a população de língua russa de lá, agora vocês também estão apagando os nomes. Essa é a história do nosso estado. O que vocês estão fazendo? Eu estou perguntando para vocês. Ao que o chefe da Chechênia, sempre se gabando de um status especial no Kremlin, lembrou Shamanov dos crimes de guerra cometidos e mandou o vovô de farda para a chamada Operação Militar Especial. Mas em vez de desculpas, um balde de propaganda suja foi despejado sobre Kadyrov. Estou me dirigindo a você pessoalmente, Shamanov. Se a palavra é patriota e não é vazia para você, reúna os seus, esses mesmos apoiadores, e vá para a linha de frente na zona da Operação Especial. Vamos ver do que você é capaz. A sua vasta experiência, que você acumulou maltratando a população civil, nós conhecemos muito bem. Kadyrov, se gabando, aparentemente, da participação dos chechenos na zona da Operação Militar Especial, manda Shamanov para a linha de frente por conta própria. Shamanov. Me desculpe, mas que direito Kadyrov tem de especular sobre o tema da Operação Especial? Não é ele quem decide quem vai para a zona de combate. E quem não vai? Nós temos o comandante-chefe Vladimir Vladimirovich Putin. Temos a liderança militar, o Estado-Maior. Shamanov é um militar profissional, que serviu a pátria por muitos anos e foi ferido em combate. E o importante é que suas condecorações foram conquistadas com seu suor e seu sangue. Isso é um fato. Isso é um fato histórico. E o que dizer do Kadyrov? Todos nós vimos as fotos, alguns vídeos. Pelo que parece, o Kadyrov tem uma verdadeira galeria dessas medalhas. Mas qual é o valor delas? Ele mesmo se concedeu. Vamos comparar a biografia do Shamanov com a do Kadyrov. Me parece que muitos acharam que quem está começando a enfraquecer agora é o Kadyrov, porque uma troca de gentilezas bastante típica para o Kadyrov com o general Shamanov terminou com o Kadyrov dizendo suas palavras rituais de que generais assim deveriam ser julgados, e depois disso nada aconteceu. Nem sequer houve um pedido de desculpas, nem de longe. E além disso, todo mundo sabe que o Kadyrov não está na melhor forma física, que ele está preocupado com seu legado, com a sucessão na República. No geral, este é um bom momento para todos aqueles que realmente odeiam, tanto entre os nacionalistas quanto entre os membros das forças de segurança, para testar o Ramzan e ver se, no final de 2025, ele ainda tem alguma capacidade de resistir ativamente. O fato de que ainda é cedo para descartá-lo
Hamzan tentou afirmar de uma maneira incomum. O Banco Central da Rússia justamente colocou em votação as opções para o novo design da nota de 500 rublos. Kadyrov mobilizou todos os seus recursos administrativos na região e começou a fazer campanha pelo complexo Grozny City na nota, o que provocou uma briga interétnica e internacional sem precedentes na internet russa. Nessa discussão entraram não só os apoiadores do Z e os putinistas, mas até mesmo os chamados liberais. Se está tentando impor sua vontade aos russos não é qualquer um, mas sim Ramzan Kadyrov, o espelho distorcido ambulante do putinismo. Um bandido nomeado por Putin, nunca eleito por ninguém, que demonstra um desprezo escancarado não só pelas leis russas escritas no papel, mas por qualquer norma de decência, ameaçando e intimidando a todos. Que, liderando a região mais pobre do país, vive tão bem quanto um sheik saudita. Presenteia seus parentes com palácios e Rolls-Royces às custas do orçamento público. Dá cargos públicos e condecorações ao seu filho menor de idade, conhecido apenas por espancar um detento na prisão. Cargos públicos e prêmios do Estado. Kadyrov, com seu estilo de governar, não corresponde em nada à sociedade nem à época em que vive. O escândalo foi tão grande que o Banco Central apressadamente cancelou a votação pela nota. Mas a insatisfação ferve na sociedade russa. Se antes as pessoas tinham medo de olhar para o clã, agora falam mal deles. Apoiadores de Kadyrov estão insatisfeitos. Pela primeira vez em 30 anos, o Kremlin não os apoiou. No interior da Federação Russa, o movimento nacionalista está crescendo. A comunidade russa, que de jeito nenhum aceita nada além do que é russo. Por isso, nessa realidade que existe hoje na Federação Russa, Ramzan Kadyrov como um funcionário com status especial, com a Chechênia, onde tudo é diferente, simplesmente não se encaixa. E, além disso, se falarmos sobre o Ramzan Kadyrov como funcionário, ele já terminou, por assim dizer. Eu vejo que os objetivos e metas estabelecidos pelo Kremlin para o Centro Federal em relação à República da Chechênia já foram todos cumpridos, ou seja, todas as metas e objetivos foram alcançados. Não é segredo que a conquista do Cáucaso do Norte como um todo passa necessariamente pela conquista da Chechênia. Hoje, a Chechênia está conquistada. Além disso, no território da República da Chechênia, ou seja, dentro das fronteiras da República da Chechênia, está estacionado um agrupamento de 150 mil soldados russos. Não são apenas recrutas, são militares que receberam essa missão. Controlar essa região de forma total e completa. Por isso, tudo o que a Rússia precisava fazer antes do início da grande ofensiva da guerra na Ucrânia foi feito com a participação de Ramzan Kadyrov. Como lembramos, todos os crimes de grande repercussão, os assassinatos por encomenda, foram cometidos ou com a participação direta de Ramzan Kadyrov ou com a participação de pessoas ligadas a Ramzan Kadyrov. Isso inclui Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya e outros jornalistas que foram assassinados tanto em território da Federação Russa quanto fora dela. Ou seja, todo esse conjunto de tarefas que foi atribuído a Ramzan Kadyrov, neste caso, está totalmente cumprido, tudo foi concluído. Ou seja, o projeto está encerrado, o contrato acabou, e agora é preciso decidir o que fazer a seguir com Ramzan Kadyrov. Engraçado é que agora aquela máquina de propaganda e serviços secretos, que durante anos construiu a imagem de Ramzan Kadyrov, está devorando ele mesmo. Não está descartado que o pequeno czar, que definha lentamente diante dos nossos próprios olhos a cada dia que passa. O Kremlin está, de fato, perdendo break time igual 0.5S. O controle sobre o Extremo Oriente, enquanto a China e a Coreia do Norte dividem a periferia russa. O Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia informa que a China e a Coreia do Norte estão gradualmente, do ponto de vista econômico, dominando as regiões orientais da Federação Russa, enquanto a própria Rússia cada vez mais paga seus aliados de guerra com seus próprios territórios. Segundo previsões, o volume de investimentos deles na região pode chegar a 1 trilhão de rublos em 2025. No entanto, a maioria dos acordos diz respeito ao comércio. Não há projetos de infraestrutura.
De acordo com Viktor Kalashnikov, senador do território de Chabarovsk, em 2024, o volume do comércio russo-chinês aumentou em 5.500.000 toneladas. Ao mesmo tempo, a China está passando por uma expansão demográfica progressiva. Até 2 milhões de chineses já vivem de Vladivostok aos Urais. E esse número está crescendo. Ao mesmo tempo, fontes de inteligência relatam que a Coreia do Norte já está promovendo uma expansão de mão de obra. No último ano, mais de 15.000 trabalhadores norte-coreanos chegaram ao Extremo Oriente e, de forma não oficial, esse número pode chegar a 50.000. Empresas russas já encomendaram mais 153 contratos de trabalho. Os trabalhadores recebem um pagamento mínimo, enquanto Pyongyang lucra até 500 milhões por ano. Assim surge uma situação em que 2 estados nucleares fortalecem simultaneamente suas posições no território de um terceiro. A China cria uma dependência econômica, enquanto a Coreia do Norte, uma dependência de mão de obra. Ambos os países resolvem seus problemas às custas dos recursos russos. No futuro, o aumento da presença chinesa e a ampliação das cotas de trabalho norte-coreanas podem criar um conflito de interesses entre os parceiros. O Kremlin corre o risco de perder o controle sobre 40% do seu próprio território, quase 7 milhões de quilômetros quadrados com uma população de 79 milhões de pessoas, transformando o Extremo Oriente em palco de estratégias alheias. O que você acha dessa notícia? Deixe seu comentário aí embaixo. Até o final de 2025, a Rússia pode se tornar dependente da importação de combustível em até 60%, e o reparo das refinarias de petróleo danificadas por drones pode se estender até meados de 2026. A crise de combustível na Rússia atingiu mais de 57 regiões devido aos ataques de drones ucranianos às refinarias de petróleo. Restrição na venda de combustível e filas nos postos de gasolina. A crise de combustível na Rússia chegou até mesmo à petrolífera Tyumen. Tyumen, vocês viram isso? Hoje parei no posto, entreguei 3.000 rublos. Falei, por favor, encha o tanque com esses 3.000 rublos, gasolina 95. E me disseram, é isso que você vai ter. Porque só pode abastecer 30 litros. A gasolina está acabando em mais da metade das regiões da Rússia. O caos diário no posto da Rosneft continua. Não tem gasolina em lugar nenhum, só na Rosneft. Engraçado que agora dá para ficar um tempinho na fila. Mas as autoridades, como sempre, dizem que a situação está sob controle. Só houve um aumento insignificante de preço. A situação está clara para nós. Os preços subiram, estão bem altos. O mais importante é que ainda tem gasolina nos postos. Bom, digamos assim, talvez tenha em algum lugar, mas as pessoas dizem o contrário. Gente, não tem gasolina praticamente em nenhum posto. E essa faixa da direita que a gente está vendo é toda a fila para o posto onde ainda há uma chance de ter gasolina. Provavelmente ainda tem, tipo gasolina premium ou a 95. E eu comecei a gravar mais ou menos do meio dessa fila enorme, para mostrar para vocês o que está acontecendo. Não tem gasolina nos postos. Libera a gasolina aí, galera. A Rússia vai acabar ficando dependente da importação de combustível. Olha só, pode ser que nos postos do país não tenha gasolina. Os petroleiros não vão conseguir retomar o refino de petróleo nos volumes antigos até junho de 2026. Agora, na verdade, chegou a hora de pagar por esse erro. Essa regra de que, se você depende de alguém para alguma coisa, não deve arrumar briga com quem você depende. O Ocidente estava do lado da Ucrânia. A Rússia foi para a guerra com a Ucrânia e, com isso, criou um conflito com o Ocidente. E agora a Rússia tem um problema, e ela não consegue repor o que é necessário para o funcionamento normal não só do setor de refino de petróleo, mas da economia como um todo. As refinarias russas continuam atrasadas em termos de tecnologia e estrutura de produção. Quando algumas fábricas pararam de funcionar, o país praticamente perdeu uma parte significativa da sua capacidade interna. A substituição, as mudanças são tecnológicas. A substituição de certos componentes leva à queda da qualidade. Na Rússia, já faz uns 2 anos, falava-se sobre a intenção de mudar os padrões para automóveis, basicamente voltando aos padrões dos anos 70, da década de 1970. E agora dizem que, por causa desses ataques e da impossibilidade de restaurar tudo completamente, vão reduzir as exigências para a produção de combustível. Consequentemente, a redução na produção de combustível vai fazer com que os carros quebrem.
As refinarias russas vão produzir gasolina de qualidade significativamente inferior. Essa gasolina vai parar nos motores dos carros russos, que não é garantido que consigam rodar com ela, porque eles estão acostumados a motores feitos para um certo nível de qualidade. E é justamente esse nível que agora está sendo reduzido na Rússia. Isso vai entupir os motores. Isso vai levar a uma quantidade enorme de quebras nos carros. Ou seja, essa é a realidade que está se instalando agora na Rússia. E, mais uma vez, isso é mais uma prova de que, quando você está tecnologicamente atrasado, e a Rússia está tecnologicamente atrasada, talvez não seja uma boa ideia entrar em guerra com o mundo. A escassez de gasolina no mercado interno em setembro atingiu 20% do consumo. Devido à escassez de oferta, os preços da gasolina no atacado aumentaram de 40% a 50% desde o início do ano. É óbvio que a Rússia não tem mais capacidade suficiente. Sim, alguns deles ainda estão lá, mas nem todos os nossos drones chegaram ainda, como dizem. Por isso, essa perspectiva não é para algum dia distante, é uma perspectiva para o início de 2026, quando a Rússia terá uma enorme dependência de fornecedores externos de combustível, repito, em um país que é praticamente um posto de gasolina. Para tentar ao menos conter o incêndio no mercado de combustíveis, as autoridades impuseram uma proibição total à exportação de gasolina da Rússia. Foram flexibilizadas as exigências ambientais para as refinarias, quadruplicadas as compras de combustível da Bielorrússia e também zeradas as tarifas de importação para começar a trazer combustível da China. A Bielorrússia, em setembro em relação a agosto de 2025, aumentou em 4 vezes o fornecimento de combustível. Ou seja, antes eles forneciam um pouco, mas agora entendemos que a Bielorrússia está desempenhando um papel enorme. Porque a Bielorrússia, sim, é a mais moderna do ponto de vista da antiga URSS e tem refinarias ativas em Mozir e Novopolot, mas mesmo assim, sua capacidade não é suficiente para cobrir a demanda da Rússia. E depois vem a China. Mas nem a Bielorrússia, nem a China vão fornecer, digamos assim, pelos preços que a Rússia quer. A Rússia pode acabar, até o final do ano, dependendo da importação de combustível em até 60%. Além da Bielorrússia e da China, o fornecimento de combustível para a Rússia também virá do Azerbaijão. E, assim como com a Bielorrússia, e assim como com a China, o Azerbaijão também não vai fazer isso mais barato. Vai ter um acréscimo no preço. Vendo como a Rússia agora depende do Azerbaijão, o Azerbaijão vai, claro, tentar se aproveitar disso. Ou seja, aqui os preços vão ser um pouco mais altos. Mas a Rússia não tem outra opção. Agora, de fato, a Rússia está cada vez mais dependente de fornecedores externos. Desde o início de agosto, drones atingiram dezenas de grandes refinarias de petróleo na Rússia, levando à crise de combustível mais grave na história do país, e quanto mais o tempo passa, mais a situação piora. A Rússia matou mais 2 crianças ucranianas. Torturou-as enquanto estavam em cativeiro. São Danil Dakov e Pavel Grimat, de Melitopol, temporariamente ocupada. Eles tinham apenas 16 anos. Os ocupantes acusaram o adolescente de terrorismo e o prenderam em 2023. E já em maio de 2024, as autoridades russas de ocupação informaram aos pais sobre a morte dos jovens. A verdadeira causa da morte, claro, tentaram esconder. Os russos contaram aos pais de Danil e Pavel que os meninos morreram realizando o que chamaram de trabalho de partisans. Eles teriam morrido ao explodir um artefato explosivo caseiro. Mas, na verdade, Danil e Pavel foram torturados até a morte. E isso aconteceu ainda em abril de 2024. Os ocupantes sugeriram aos pais de Danil e Pavel que fizessem testes de DNA para identificar os restos mortais. Mas os corpos das crianças nunca foram devolvidos. Encontraram restos mortais, mas só havia material suficiente para um teste de DNA. Por isso, não havia mais restos. Isso soa muito estranho. Até o momento, ainda não houve sepultamento aqui, porque os corpos não foram entregues aos pais. Mais um lembrete doloroso de que a Rússia é um país podre. E ela deve ser punida. O que acharam das nossas notícias? Escreva o que devemos mudar para nos tornarmos melhores. Com certeza vamos levar isso em consideração. Enquanto isso, deixe um like neste vídeo para apoiar o que estamos fazendo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!